do Alexandre de Moraes ser colocado na lei, que os bancos nacionais vão ficar com um problema, porque eles vão ter que cancelar a conta aqui no Brasil, e se mantiverem a conta de Moraes aqui no Brasil, vão ter que cancelar a cooperação com bancos americanos, o que seria um prejuízo enorme para os bancos brasileiros no final das contas, né? Então, a gente já explicou, existe um processo já lá em Magnitsky, basta o Trump querer, tá? A decisão é do Trump, mas é lógico, ele não vai essa decisão sem ter um embasamento. Já existe, a gente sabe que 4 ministros americanos têm grupos de trabalho que estão levantando, fazendo os levantamentos adequados sobre essa lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Agora a gente tem mais um elemento, porque como eu tenho um embasamento muito forte para começar a aplicar essa lei de forma leviana, né? Então, você ter uma carta recomendando, pedindo que ele faça esse tipo de coisa, é mais uma peça nesse quebra-cabeça, é mais uma coisa que ajuda no embasamento do Trump essa ordem, né? Então, o que aconteceu nos últimos dias, né? O Paulo Figueiredo foi de direitos humanos lá da Câmara dos Deputados, né, para a House of Representatives, falou lá, explicou o problema todo, a censura do Alexandre de Moraes, a comissão que ele está fazendo contra as pessoas. E inclusive, essa comissão é uma comissão democrata, tá? A Comissão de Direitos Humanos, mas tem membros tanto dos democratas como dos republicanos, e ficou muito claro ali, o problema ficou muito claro da pesquisa contra o Brasil lá nos Estados Unidos, né? E aí o resultado disso é que o congressista Smith, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, enviou uma carta para o secretário Marco Rubio, pedindo a imposição urgente de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Smith, que é o congressista mais antigo dos Estados Unidos, em exercício e colega de partido do Rubio, ocupa uma posição de destaque na Comissão de Direitos Humanos, significativo nas decisões sobre política americana. Então, o Christopher Smith, ele não é o presidente de direitos humanos, tá? Mas ele é um cargo importante ali. E a expectativa é que essa intervenção, processo de sanções através da lei Magnitsky, que segundo o próprio Marco, estavam em análise e eram muito prováveis. A carta foi motivada pelo depoimento do jornalista Paulo Figueiredo na comissão Tom, da qual o Smith é co-presidente. Mas ele porque o presidente é dos mas ele é o co-presidente, né? Figueiredo chamou Moraes de ditador fantasiado de juiz, e é isso daí. Na correção contundente, o Smith afirma que os fatos agora diante de nós estão além da disputa. Exorta a administração a agir rapidamente para impor sanções em prol da responsabilização futura potencial e identificar outras autoridades brasileiras envolvidas na repressão dos brasileiros nos Estados Unidos, né? Está aqui a carta, a íntegra da carta aqui. Ontem, Paulo Figueiredo, um jornalista investigativo brasileiro, deu um testemunho alarmante no que o governo do Brasil continua a perseguir e a tentar assediar brasileiros dentro dos Estados Unidos. Eu anexo o testemunho dele para sua revisão, né? Isso não é a primeira vez, o Congresso já ouviu tais testemunhos, né? Em maio de 2024, o Comitê de Assuntos Estrangeiros do Subcomitê de Direitos Humanos teve uma audiência com brasileiros. Foi quando começou esse processo todo, né, de busca de ajuda lá no governo americano, né? Os fatos que estão agora sem disputa, sem questionamento, ou seja, tanto do lado democrata quanto republicano concordam. Autoridades brasileiras usaram mecanismos da Interpol para buscar dissidentes políticos no exterior. Tentaram contornar canais formais americanos para exigir atuações diretas nos Estados Unidos. Aqui ele está se referindo, evidentemente, ao caso da Rumble e da Trump Social, que foram solicitadas a dar informações sobre americanos sem ter a carta rogatória, sem ter o mecanismo formal para esse tipo de requisição, né? Eles agora compeliram e coagiram companhias americanas a restringir a liberdade de expressão. E eles tentaram aplicar ordens judiciais para suprimir a expressão política protegida pela Constituição. O que eles estão colocando aqui são os absurdos pelo Alexandre de Moraes e exigir do governo americano, né? Bom, as sanções, eu acho que vem. Quando é que vão vir, eu não sei. O que eu imagino que está acontecendo é o governo americano, porque, veja, isso não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro, tá? Em tese, isso aqui tem a ver com a censura.
com a tentativa do STF de censurar o Brasil. E pode ser que os americanos estejam esperando justamente o resultado da ação da censura que está correndo no STF para conseguir medir exatamente até onde vai isso. Eles têm a expectativa que o STF tome uma posição que acabe invalidando todas essas demandas do Alexandre de Moraes absurdas. Pode ser que o próprio STF consiga desmontar essa perseguição do Alexandre de Moraes. Isso daqui é o que eles provavelmente estão esperando. Se é isso, se a decisão for realmente por... Tudo indica que vai ser, tá? Tudo indica que vai ser decisão por censura mesmo. Eles devem isso daqui. Como eu falei, aqui ó, teve um cara aqui perguntando sobre como é que funciona isso daqui. Mas o Grok não conseguiu responder bem a coisa aqui, mas eu explico para... A decisão é apenas do Trump. Se o Trump quiser acordar e assinar a lei Magnitsky, fazer isso. Né? A questão toda é, de novo, não é uma coisa simples, feita levianamente. Ele quer bastante embasado para tomar essa decisão. Essa é a questão. E nesse sentido, o congressista ajuda, porque mostra que o Congresso avaliou aqui e a gente está de acordo. Tem que botar Magnitsky nesse cara mesmo, né? O cara pergunta, mas qual o trâmite jurídico? O secretário americano pode decidir por alguma votação no Congresso? Não, não tem nada disso. O Trump assina, acabou, já está lá, né? O processo para sanções da lei, coleta de informações, recomendação do Departamento de Estado, aprovação presidencial, ou seja, basta o Departamento de Estado, que é do Marco Rubio, recomendar que coloque na lei Magnitsky e o Trump aprovar. Então é só isso. Na verdade, em última análise, como o Departamento de Estado é do próprio Trump, né, basta o Trump querer, né? As consequências de proibição de visto, congelamento de ativos nos Estados Unidos, restrição de transações com a... Contas no Brasil não são diretamente afetadas. Transações internacionais dos Estados Unidos podem ser impactadas. E, certamente, podem haver tensões diplomáticas e votação. Isso é o ponto que eu falo para vocês. Isso é um ponto que é muito importante. Muita gente não percebe a importância de que o Alexandre de Moraes já teve o visto cancelado. O Alexandre de Moraes não pode mais ir nos Estados Unidos. Mas qual que é a história disso daí? O mais importante dessa história, mesmo que ele fale assim, nunca quis ver o Mickey mesmo, não me interessa ver o Pateta, não quero ir para os Estados Unidos. Isso daqui é uma chancela da posição contrária, ou seja, está dizendo que ele está claro que o governo americano considera que o Alexandre de Moraes está errado. E lembra que toda essa briga que o Alexandre de Moraes está fazendo não tem nada a ver com direito, né? Direito já nesse processo do, entre aspas, golpe do e mesmo no caso da censura, as Big Tech, o que eles estão fazendo ali é uma coisa meio desesperada, uma tentativa desesperada de fazer usando o STF. E a política só vai ter efeito se de fato conseguir convencer pessoas que foi uma punição. Não estão conseguindo e fica mais difícil com essa sanção americana, né? Aí o cara ainda tenta manter. Quantas vezes essa lei foi aplicada contra ministros ou juízes de países fora dos Estados Unidos, né? E aqui o Grok coloca aqui vários casos de ministros e juízes que foram sancionados pela lei Magnitsky, e eu acrescentaria juízes do Tribunal Penal Internacional, que ele foi exatamente a lei Magnitsky, tal específica para o Tribunal Penal Internacional, mas é muito similar à lei Magnitsky e também foi aplicada a esses juízes lá no Tribunal Penal Internacional, né? Então tem juízes aqui, juízes turcos, juízes da Rússia, húngaros, um monte de coisa. As sanções são raras, reservadas para casos graves e causam tensões práticas, mas elas existem, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes está mais rasgando essa corda da realidade democrática no Brasil. Eu diria que a última chance que o STF tem para tentar uma saída razoável nisso daí é no processo da censura agora, decretar como ilegais todas as ações do Alexandre de Moraes de censurar perfis e esse tipo de coisa, e definir a alteração que eles querem fazer lá no Marco Civil da Internet, que é um absurdo por si só, definir uma posição pró-liberdade de expressão. Eu não tenho essa esperança, eu acho que eles não vão fazer isso, mas eu acredito que essa é a última expectativa que os americanos estão esperando para impor esse tipo de coisa. Vamos aguardar, né? Vocês sabem que o processo da censura, o Barroso suspendeu a tramitação dele, falta ainda o voto do Cássio Nunes. O Cássio Nunes vai pedir vista, não pediu vista ainda, o Barroso suspendeu a tramitação. O Cássio Nunes vai pedir vista, mas justamente ter... O problema é como é que eles vão resolver isso. Cada ministro votou de um jeito, né?
eu acho que o pessoal no STF já está se preparando para a solução assédio moral, né? Assédio sexual e moral no STF. Olha só o que está dizendo aqui. Barroso nega, essa matéria é de hoje aqui, 25/6, é de ontem, né? 25/6 de 2025. Barroso nega acesso a documentos de assédio sexual e moral no STF em drible à lei de transparência. Porque, bom, como qualquer órgão público, os processos contra pessoas dentro do órgão têm que ser públicos, né? Agora, a menos que o Barroso esteja preparando exatamente isso, colocou tudo em sigilo para abrirem um processo contra o Alexandre de Moraes e descartarem ele. Quando botar tudo público, tira o Alexandre de Moraes, vai ser a saída que o STF pode ter para sacrificar o Alexandre de Moraes e preservar o STF. Vai ser a única alternativa. É a alternativa que o Tribunal Penal Internacional fez, colocou lá o cara como sancionado, tirou o cara lá que era anti-Israel, né, antissemita, né? E inventou um abuso sexual contra ele. Não sei se foi verdade, não sei se é verdade, tá? Achando Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que você acha. Assédio sexual eu não sei, mas assédio moral certamente você acha, né? E é uma maneira fácil de você e sair continuar o resto do tribunal no final das contas, né? Vamos aguardar isso aqui, mas eu tô achando que o pessoal já está se preparando para a solução assédio sexual ou assédio moral do Alexandre de Moraes muito em breve. E outra coisa curiosa, a opinião do Estadão. Olha só que besteira que fala o Estadão aqui. Bolsonaro, dono de pateta. Filho de Bolsonaro diz que está em exílio nos Estados Unidos, mas está passeando na Disney. Ô, meu amigo, que história é essa? Desde quando o exílio é na miséria? Exílio é simplesmente você ser proibido de voltar no seu país por perseguição política. O Caetano Veloso, quando ficou exilado na Europa durante a ditadura militar, passeava para tudo quanto é lado lá. E show, continuou a carreira dele, coisa e tal. Ele não ficou na miséria lá na Europa. Exílio simplesmente você não poder voltar para o seu país perseguido político e preso nesse caso. É por isso que o Caetano Veloso buscou exílio na Europa. O Caetano Veloso e várias outras figuras da música brasileira fugiram para a Europa na época e ficaram lá exilados. Isso estava errado. O governo militar não deveria ter perseguido essas pessoas. Estava errado naquela época, tanto o governo atual está errado ao perseguir o Eduardo Bolsonaro, o Alan dos Santos, lá na Espanha, né? É a mesma história. As acusações que tem contra eles é meramente de falar coisas que o governo não gosta, não tem nada além disso, né? Enfim, o pessoal aqui, no entanto, no Estadão quer conversar com o Eduardo Bolsonaro, está passeando na Disney, não sei o que lá. Isso daqui eu já vejo. Faça a seguinte leitura disso daqui. Eduardo Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. É isso. Essa é a leitura. Eduardo Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. E daí a mídia militante esquerdista, não, chama Eduardo Bolsonaro, ele está passeando, que não é exílio, que ele está indo na Disney. Meu amigo, exílio você pode, diga-se de passagem, a corrupta do Peru lá, a bandida corrupta do Peru, que o Lula deu asilo, agora está morando numa mansão lá em São Paulo. Tem dinheiro, comprou uma mansão lá e está morando bem. O exílio não quer dizer que você fique mal, no final das contas, né? Com a diferença marcante que ela, de fato, foi condenada pela justiça por um crime real, por corrupção. Não é apenas por falar alguma coisa, né, que o governo não gosta, né? Enfim, estamos ansiosos para ver aí os próximos passos dessa brincadeira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.